Olá, meu nome é Janalice e vou falar sobre o conceito de etnocentrismo. O etnocentrismo é o ato de colocar a sua cultura no centro de tudo e considerar que ela é mais importante que qualquer outra cultura, ou considerar que ela é mais correta que as outras culturas que estão à sua volta, sendo prejudicial porque não procuramos compreender as culturas diferentes da nossa, causando estranhamento quando deparamos com uma cultura que não estamos habituados, gerando conflitos de culturas quando não procuramos entendê-las. Aconteceu o etnocentrismo na colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui e impuseram sua cultura para os índios, dizendo que os índios teriam que trabalhar para eles, fazendo com que os índios se rebelassem, gerando estereótipos sobre os indígenas, como preguiçosos, insubordinados e etc. Sendo assim, o etnocentrismo gera conflitos quando há culturas diferentes. Os exemplos de etnocentrismo na história, um deles foi com a chegada dos portugueses no Brasil, implantando a sua cultura nos índios forçadamente, trazendo vestes para os índios, porque ele achava inadmissível a cultura dos índios andar nu pelo meio da população. Outros foi a sua alimentação e querendo dominar os índios através de leis e ordens que veio do rei lá de Portugal. Outro exemplo de etnocentrismo é do Hitler. Por ele se achar uma raça ariana superior das outras raças, das outras etnias, ele queria exterminar a população que não era germânica. Com isso veio o Holocausto também. Com isso, a etnocentrismo é querer olhar a sua cultura através da sua lente com outras pessoas, comparar, achando superior a outra cultura. Isso são vários exemplos de etnocentrismo. Olá, boa noite, meu nome é Eric e eu vou falar sobre o relativismo cultural. Bom, para a gente entender melhor o que é relativismo cultural, é necessário definir o que é relativismo e o que é cultura. Relativismo propõe uma abordagem cultural e moral sem fazer nenhum tipo de julgamentos. Já a cultura é um conjunto de elementos materiais ou não materiais que pertencem a uma sociedade. Então, o relativismo propõe o entendimento de povos e culturas diferentes através de suas próprias crenças e funciona como um processo de observar e poder entender as outras culturas de outras sociedades, de outros países, sem a visão etnocêntrica de fazer julgamentos de outros povos. Traz uma ideia de conhecer, observar, entender e sem fazer nenhum tipo de julgamentos daquela sociedade. Sendo assim, o relativismo cultural significa que cada cultura é relativa a si mesma, sem fazer nenhum tipo de julgamentos. Não é possível, por exemplo, ser europeu e julgar a cultura brasileira a partir dos princípios e valores lá da Europa. O relativismo cultural tem a ideia de conhecer, observar as culturas e outras sociedades sem fazer nenhum tipo de julgamento. E apesar dos vários pontos positivos que vieram com o relativismo cultural, que vinha justamente contra essa ideia de superioridade do etnocentrismo, há ainda algumas críticas com relação ao relativismo cultural. A maior crítica é até onde o relativismo cultural vai quando comparado com alguns princípios que estão na legislação, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Para a gente poder entender melhor, é importante a gente voltar para o marco histórico que foi a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela serviu como base para todos os documentos que viessem a falar sobre direitos humanos. Na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana ela está como um dos fundamentos da República. E além disso, no artigo 5º, quando fala dos direitos e garantias fundamentais, ele está disposto o que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por exemplo, quando diz respeito ao direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, entre outros. Mas em 1996, se uniu a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos um pacto internacional, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E o que esse pacto falava? Ele falava que os povos tinham direito à autodeterminação. E o que seria essa autodeterminação? É que todos os povos têm autonomia para poder decidir sobre seu desenvolvimento cultural, social e econômico. E esse termo de autodeterminação, ele vai em choque contra
o universalismo dos direitos humanos, e aí que acaba ocorrendo essa divergência entre os dois. O relativismo cultural dos direitos humanos é representado pela sociedade. Cada sociedade tem uma concepção individualizada desse direito, por ter suas próprias crenças e seus próprios princípios, podendo assim valorizar e conceituar de formas distintas esse tema. Há neste contexto duas vertentes de defesa: a quem defenda o universalismo, que os direitos humanos devem ser conhecidos e obedecidos por todos os indivíduos, seja lá qual for sua condição econômica, social ou cultural, e há quem defenda que o relativismo cultural deve ser visto de uma forma distinta, pois conclui que se os documentos internacionais dos direitos humanos que conferem aos países liberdade econômica, social, cultural e política, bem como autodeterminação face à sua soberania, não se pode obrigar esses países à obediência a todos os direitos humanos, pois eles se tornariam violador dos próprios direitos que protegem, entre eles a liberdade. E onde é possível observar essa violação dos direitos humanos? Pode-se tomar como exemplo que na Índia os bebês do sexo feminino são menos desejados do que os bebês do sexo masculino, podendo assim esses bebês do sexo feminino serem abandonados até a morte. Além disso, leva-se em conta que o infanticídio é uma das principais causas das mortes nas tribos indígenas, e muitas vezes é a própria mãe que abandona seus filhos. As vítimas costumam ser crianças com deficiência física ou mentais, ou por o sexo do bebê não ser o sexo esperado. Tanto na Índia como nas tribos indígenas, esse fato de matar crianças e bebês é apenas uma expressão cultural. Concluímos que, diante do que foi exposto, é possível observar que, apesar do relativismo cultural ter surgido com o intuito de coibir as práticas reiteradas e negativas do etnocentrismo, tem-se uma grande problematização em torno dessa ideologia, tendo em vista que há casos que o mesmo acaba ferindo os próprios direitos e princípios constitucionais.